Boa noite, boa noite! Mais um podcast Saber Viver no Ar, episódio 76. Oi, gente, que alegria, viu? E eu estou gostando de falar o número dos episódios, porque isso traz pra gente uma gratificação tão grande quando meus ouvidos escutam eu falando isso, porque não é para qualquer um não, viu? Sustentar um projeto, ter propósito, é o que a gente mais pega aqui com vocês. Onde tem Deus, nada abala, não é isso? Eu quero saber, quintou, você já chegou em casa? Ó, 19h30, já está na hora, né, de estar chegando, se acomodando, tá ouvindo o podcast da onde? Do carro, do ônibus, não tem problema. Já dispara aí, tá, esse aviãozinho, já curte aí nosso canal, porque hoje eu trouxe para vocês uma querida empreendedora que tem uma transição de carreira incrível e ela vai contar pra gente que tudo é possível. Então, se você está passando por essa situação, trabalha, mas sem ter aquele amor no trabalho, faz por obrigação. Você já se perguntou se você realmente está no local certo? Se não está na hora de você escutar um pouquinho seu coração e encarar mesmo o seu sonho? Pois bem, nós estamos hoje com a Graziela Goulart, ela que já esteve conosco no programa Saber Viver, mas hoje eu falei, não, vamos lá, quero conhecer a Grazi, antigamente conhecida como Gragra, e agora Grazi Goulart, e tem feito um sucesso aí, elevando a autoestima de todas as pessoas que passam por ela. Grazi, boa noite, bem-vinda a Saber Viver de novo, viu, querida? Boa noite, Melissa, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, pelo convite de eu estar aqui podendo contar um pouquinho da minha história, como que foi todo esse processo, como que está sendo. E o legal é que assim, né, Grazi, a gente vai compartilhando e como que as pessoas vão criando essa empatia, vão se reconhecendo através da sua história e vão assim até mesmo se inspirando para mudar mesmo, né? E a gente sabe que nada é impossível quando a gente busca com todo o sonho. Mas eu quero saber, nasceu aqui mesmo? Você é daqui de BH? Conta pra gente como é que foi aí essa infância sua. Sim, nascida em Belo Horizonte mesmo, sou daqui. Tive uma infância muito humilde, né? Que é algo que conecta com muitas pessoas também. Pais muito trabalhadores, que é o que eu trago comigo, a minha essência, que é o trabalho, e a gratidão também e a fé, que eu falo que é a minha essência. Que delícia, que delícia. Grazi, lá na sua infância, você já gostava de brincar com algo assim do que você faz hoje? Eu você falo tem que a minha reflexo alma, disso? eu acho assim, eu falo que a minha alma é artística. Sabe? Então, assim, já dancei, já fiz balé, já fiz teatro, adorava desenhar, maquiagem, e só que a gente vai crescendo, a vida leva a gente para outros caminhos. Então, quando, né, como eu vou contar que eu era bancária, mas não era algo que não me via fazendo, porque nunca gostei de números. Mas como que foi para chegar até aí esse processo de ser bancária? Foi por opção ou foi por necessidade? Exatamente. Porque ser bancária, né, gente, vamos e convenhamos, até nos dias de hoje, mas antigamente tinha um peso muito grande, né, Grazi? Falando assim de cargo, de questões financeiras, era um cargo muito cobiçado. Exatamente. É aquele status, né? Eu falo que dava orgulho de falar, minha filha é bancária. Meu pai, minha mãe adorava falar que era bancária. O que acontece? Eu cheguei até o banco exatamente por essa necessidade. Quando eu cheguei aos meus 17 anos, o meu pai falou comigo que ele poderia me ajudar até quando eu quisesse estudar para tentar uma federal. Não tinha condição de pagar uma faculdade particular, então a opção dele é, olha, eu te sustento aqui dentro de casa nas minhas condições e você vai estudar para passar na federal. Porém, a gente sabe também que é muito difícil a gente conseguir passar na faculdade federal e eu sempre tive muito essa liberdade de querer fazer para mim. Então, com 17 anos ali, eu me vi, não, eu prefiro trabalhar. Então, eu não quis optar por estudar e fazer essa faculdade naquele momento e fui trabalhar. E tive uma trajetória, trabalhei no supermercado, que é multinacional, lá trabalhava feriado, Natal, a gente saía de lá Natal, dia 24, saía de lá 9 horas da noite. 9, então tá bom, porque hoje o pessoal já saiu 11 horas. Era assim, e eu ficava indignada, porque eu sempre fui muito da festa, do oba-oba, adoro. Então tinha dia feriado, dia das crianças, todo mundo fazendo festa e eu tinha que ir trabalhar.
Fiquei lá por 3 anos, depois, quando eu tinha 24 anos, se eu não me engano, e me deu um start emocional mesmo, de estar passando por uma situação que eu não gostava, o salário não era bom. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, de querer conquistar algo muito maior, e com o salário que eu não tinha aquela valorização onde eu estava, eu me achava que eu era capaz, né, muito mais capaz do que eu estava fazendo. E ali eu falei: "Gente, que arrependimento, se eu tivesse feito a minha faculdade com 18 anos, eu estava hoje com uma profissão, eu estava E formada, eu não era analista de cartão e do você e supermercado". você já havia pensado, assim, em qual área que você queria fazer uma faculdade? Não, acho que exatamente um dos motivos de eu não ter entrado imediatamente numa faculdade e também, sem preconceito, mas ter formado em administração de empresas. A gente até brincava e falava: "Quem não sabe o que quer, faz administração de empresas", que é tudo. Exatamente, que é tudo um Engloba pouco, né. tudo, exato. E aí, naquele momento, eu me vi nessa situação, falei: "Gente, eu não quero, eu não aceito mais essa vida para mim. Quero fazer uma faculdade sim, quero ter uma carreira". E aí eu pedi para sair dessa empresa, inclusive, eu ouvi de um chefe meu, que é algo que eu nunca vou esquecer, que ele virou para mim e falou assim: "Você acha que você vai conseguir o quê lá fora? Ser quem lá fora?". Quando eu pedi para me Gente, mandarem embora, foram 3 anos de contrato, eu me dediquei bastante, que é o que eu falei no início, a essência do trabalho, meu pai deixa, né, forte pra gente isso lá em casa. Então, eu sempre trabalhei muito, dediquei muito na tudo que eu fiz. E aí ele me deu essa frase: "Você acha que você vai conseguir o quê lá fora?". E eu acho que foi assim, me impulsionou mais ainda, de falar: "Gente, agora que eu não fico agora é que eu mesmo neste preciso lugar, conseguir mesmo e alguma eu vou", coisa. exatamente. E aí eu consegui sair depois de 6 meses, entrei como recepcionista de um laboratório aqui em BH, que me deu uma oportunidade de virar coordenadora, assim, muito rápido. Mas quando eu fui olhar a prestação, a mensalidade da faculdade, ficava toda no meu salário. Então eu falei: "Gente, eu não tenho condição, eu preciso me arriscar mais uma vez". Fiquei lá por uns 2 anos, entrei na faculdade e falei: "Gente, eu vou sair". Pedi a ajuda do meu pai, na época o meu namorado, que hoje é marido, muito obrigada, amor da minha vida, que sempre me apoia em Que tudo, bênção. graças a Deus. E eu falei: "Gente, eu não posso continuar, eu vou sair novamente, vou arriscar mais uma vez, pedir para sair do emprego e vou tentar". Aí eu já queria algo assim, vou tentar um estágio em uma empresa grande. Mas você estava fazendo faculdade de Administração, entrei. administração. Eu não sabia o que eu queria ser ainda. Falei: "Administração tem marketing, tem E financeiro, tem você economia". estava com quantos Gente, anos, Grazi? 24 anos. 24, quando estava no laboratório. Isso, quando eu entrei na faculdade. Falei: "Gente, eu vou me encontrar", porque ali a administração tem para, né, tem cargo para todo lado, eu vou me encontrar em algo. Mas eu sempre gostei da área da humanas, exata Sim, nunca foi a minha paixão não. E aí arrisquei, falei: "Eu vou sair, porque eu quero um estágio, e só aceito se for empresa grande, porque eu quero plano de carreira. Eu legal. quero realmente Pelo ter um". menos você tinha já um foco, você tinha já uma Sim, direção, né. exatamente. Falei: "Se não for uma empresa grande, eu vou levar até onde eu puder e até conseguir". E meu pai me ajudando, meu namorado, que hoje é marido, me ajudando, e fui com cara e coragem. E eu acho que eu não cheguei nem a receber, fala do desemprego, né, auxílio desemprego? Isso, eu Exatamente. nem cheguei a receber. Eu falo que Deus sempre foi muito bom na minha vida, em tudo que eu fiz. Por uma virtude que eu acho que eu tenho, que é a gratidão, de Amém. você agradecer até pela água que você tomou banho, pela coberta que você deitou. Eu sou grata por tudo mesmo na minha Até vida. pelas coisas ruins, né, Tudo, Grazi, a tudo eu gente fala. agradeço. Eu acho que as coisas ruins vêm por um propósito também, para Uhum. te direcionar para outro lugar ou para um aprendizado. Eu Sim. falo que tudo é uma fase, isso, você aprender algo que Deus quer que você aprenda para Uhum. você mudar de fase. Então, até as coisas ruins a gente tem que agradecer. Tem sim. E A vamos hora lá. que você quis realmente buscar um plano de carreira, buscar uma Isso, empresa e fazer um estágio, então você pediu isso. conta do laboratório e Isso, arriscou de falei do novo. seguro-desemprego, que eu não cheguei nem a receber, que Uhum. Deus é muito bom na minha vida. E com 2 meses, se eu não me engano, eu já consegui um estágio no banco. É igual você falou, é muito difícil. Eu consegui entrar, porque o meu marido, na época, também era bancário Ah, de tá. um banco também, privado. E ele tinha contato, o tal do network, que é maravilhoso, né, gente? Network eu tenho aprendido hoje, que é sensacional, é Eu tudo de bom na sempre nossa falei, vida. network é
tudo, gente. Eu tinha uma resistência tudo. com isso, que eu era muito Não, tímida. Grazi, não tenha, porque conexão, nossa vida é feita de conexão. Exato. Então, nós somos pontes, mas também precisamos de outras pontes. Exatamente. Então, isso é muito importante, sabe? O network, ele sempre vai ser a melhor moeda Isso. dentro de um mercado, E sabe? é o que eu tenho descoberto cada vez mais agora, principalmente na minha área hoje. Sim. E aí, então, ele conseguiu para mim uma vaga de estágio. Aí eu fui fazer a entrevista com 50 pessoas. Depois dessa seleção de 50 pessoas, essa seleção era uma dinâmica que eles faziam o dia todo com essas 50 pessoas. Depois você ainda tinha que passar por uma entrevista com o gerente geral da agência. E aí, o gerente geral da agência poderia te aprovar ou não. Então, eu fui aprovada, até mesmo pelo laboratório que eu trabalhava, que é um atendimento fantástico que eles tinham. E aí, ele levou isso em consideração. Nossa, você trabalhou em tal laboratório? Não preciso te falar mais nada. Eu quero você aqui para mudar o atendimento da nossa agência. Legal. Então, eu entrei no banco privado também. E eu lembro que com 2 meses, esse meu gerente propôs para mim. Que eu falei, eu não quero estágio, como é que faço para entrar? Eu quero entrar dentro do banco. Olha, você precisa fazer uma prova, que hoje é uma certificação do banco, que é o CPA 10, tem o CPA 20. Sim. Falei, você me dá quanto tempo? Ele falou assim, não, 3 meses. Falei, ok, eu entrei em maio, em junho eu tô de férias da faculdade, vou fazer e vou passar nessa prova. É uma prova muito difícil. Tem gerentes gerais aí que não conseguiram ainda fazer essa prova. Falei, ok, então é um trato, eu faço essa prova e você me coloca no banco. Em julho estudei, né, minhas férias estudei, com 9 meses eu estava como caixa nesse banco. Que delícia, E aí, gente. de caixa, fui para coordenadora de atendimento, fui para gerente de atendimento, que é onde eu finalizei a minha carreira aí depois de 12 anos. 12 anos bancária? 12 anos. E me conta, 12 anos bancária, viu tudo, passou por tudo, atendeu pessoas e mais pessoas, ajudou muitas pessoas também dentro do trabalho, né? E quando que você deu outro start e falou assim, chega? Ah, pois é. Eu acho que é algo assim que até me emociona quando eu falo. Pandemia, eu acho que mudou a vida de muita gente, muitas pessoas. E na pandemia eu tinha medo de pegar o Covid, porque falava que quem tivesse problema respiratório poderia ir para o hospital, entubar. O terror foi feito, né, foi muito gente? difícil. Vamos conversar. pesadelo. Eu tinha crises de falta de ar. Isso. E eu ficava assim, e eu falava assim, não tô Covid. Não tô Covid. Mas era o medo de pegar, o seu de ter que ir pro hospital, né? E Isso. assim, ainda mais que eu fazia tratamento oncológico na época. Então, imagina, eu ficava surtada, né? Exato. E nessa época eu tava com a minha menina também, pouquinho, de 7, 8 meses, mais ou menos. E eu me vi como mãe também muda muito a nossa cabeça, né? Antes, assim, eu já tinha medo de morrer. Depois que eu virei mãe, o medo triplicou. Quadriplica. Pensa bem, não, gente, pelo amor de Deus. E aí, nessa época do Covid, quando eu peguei o Covid... Você chegou a pegar Cheguei a pegar o Covid, foi bem Eu comecei a dar uma crise de ansiedade antes, coisa também que eu duvidava. Eu achava que eu era muito forte, que isso era bobeira, crise de ansiedade, depressão. A gente tem um pouquinho de preconceito, né, com quem vive isso. Eu vivi na pele, eu sei o quanto que isso é pesado pra gente. E estava com crise de ansiedade, eu fiz todos os exames de coração que você possa imaginar, porque eu achava que eu tinha problema, estava com problema de infarto. Quem vive aí, a gente sabe como que é triste, né, passar por crise de ansiedade. E é bom a gente ter esse sentimento aí com quem está vivendo, né? Tem que ter essa compaixão, porque isso ajuda, realmente é uma doença... Não é fácil, gente. É a doença do século. Sim. Infelizmente, né? Eu até comentei aqui, semana passada a gente teve um levantamento de dados que 78% da nossa população brasileira está diagnosticado com crise de ansiedade. Com então ansiedade, é muito real. Então imagina, é um número absurdo. Exato. Absurdo. E é muito real. Então, acho que por esse medo do Covid, gerou em mim essa crise de ansiedade, que durou 2 anos depois. E quando eu peguei Covid, veio esse start na minha cabeça. Gente, eu tô aqui hoje, aí veio a realidade. Mas é Deus que sabe até que dia que a gente tá aqui na Terra. Ele que escolhe a hora que a gente vai embora. E se eu for embora agora, e se agora chegou o meu momento? Qual que é o meu legado que eu deixei? Quem foi a Grazi aqui? Eu não tinha uma história. E aí eu fui tomar um banho, assim, passando mal, que eu sentia muita falta de ar. Cheguei pro hospital 2 vezes, que a saturação baixou, né? E eu tomando aquele banho ali, parece que Deus me levou no céu. E falou assim comigo, vem cá, vamos abrir o livro da vida? E abriu aquele livrão, assim, na minha frente, e tava tudo em branco, sabe?
E naquele momento tem uma parte que fala na Bíblia que fala, eis que eu não te conheço, aparte-se de mim. Então, naquele momento ali, tomando banho, eu falei, não, Senhor, eu achava que um propósito de vida era ser feliz, que eu ficava assim, meu propósito de vida é ser feliz. Isso é muito pouco. E aí, naquele momento, eu vi, não, Deus quer muito mais de mim, do que só ajudar no sinal, do que só ajudar quando me pedirem uma campanha, que eu sempre fui muito de ajudar, Sim. de ter esse coração aberto, mas eu senti naquele momento que Deus queria muito mais da Grazi. E aí, naquele momento, foi meu start de eu falar, gente, onde eu estou hoje, eu não consigo fazer nada, que no banco não me dava essa possibilidade Estou limitada, né? de trabalhar o meu propósito ali. E aí, naquele momento, eu falei, Senhor, me passando disso, eu vou buscar o meu propósito. Parece clichê, mas quando a gente descobre que ele existe, que a gente veio ao mundo para isso, gente, pelo amor de é Deus, sobrenatural. Que clichê, né? O pessoal fica assim, tudo é propósito, ai que bobeira. Não, gente. É sobrenatural, até porque você não vive se não tiver propósito. Não, a gente veio ao mundo para isso. Gente, agora é muito sério isso que a Grazi está falando. Deveríamos ter trago até aquele cavalinho que corre em círculo, Grazi. Sim, você já viu aquela atividade, né? Sim. A terapeuta falando, gente, aqui ó, você vai correndo em círculo assim, ó, atrás de você mesmo. Quando você não tem propósito, é isso. Então, você que está nos acompanhando, respira. Qual o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Como é que a gente acha propósito? Existem técnicas para você diagnosticar o seu propósito. E aí, depois a gente pode até passar isso para vocês. Fica aí até um auxílio meu, podem me chamar lá no meu Instagram que eu passo para vocês. Mas é muito importante vocês identificarem o seu propósito de vida. Ninguém passa por aqui, gente. Nós sabemos de uma única certeza. Nós nascemos e morreremos. Do pó viemos, do pó retornaremos. Mas enquanto esse processo acontece, qual é a nossa missão? Propósito tem a ver com missão, sabe? Então, qual que é a sua missão? E missão, quando eu falo missão, é missão que te dá prazer, sabe? Te dá amor, que não te traz peso, porque o que é de Deus traz leveza. Então, qual que é a sua missão? Qual que é o seu propósito de vida? Sabe? Quando você encontra, aqui não tem muralha, não tem pedra, não tem nada que pare, te pare, não é isso, Grazi? Não tem nada que te pare. É uma transformação. E é o que você falou do cavalinho ali. Sabe aquela história que você fica assim, nossa, minha vida tá tão sem sentido? Não tá sem sentido, tá sem propósito. Exatamente. E aí você começa a tentar achar esse sem sentido no que você vive. A culpa é do meu trabalho, que não tá bom. Não, é o meu casamento que não tá legal. E você acha que esse sem sentido e acordar sem motivação é isso. E não é porque você ainda não tem um propósito de vida. E aí, quando você vai colocar essa prática, esse exercício em prática, você começa a ver, né, Grazi? Sim. Tá, meu relacionamento tá ruim, mas por que eu tô nele, então? Exato. Não faz pelo outro ou por mim? Mas será que tá ruim é por causa do outro ou será que tá ruim por causa de mim? Porque será que é eu que não estou bem é a minha por parcela dentro? de culpa? Porque nós temos uma dificuldade de aceitar a nossa responsabilidade, principalmente quando a gente tá na negativa, Exatamente. né? Ninguém aqui quer sempre a culpa é do outro, né? É mais fácil, gente, né? tem uma frase a que grama fala do assim, vizinho é mais verde. Quem entende fala assim, gente, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Entendeu? Exatamente, é tipo isso. Né? E aí, então, nesse momento que eu identifiquei que eu precisava encontrar algo diferente, aí eu passei por um outro processo, que também na nossa vida tudo é um processo. Nossa, não adianta querer pular processo que não tem como. E o processo é para aprendizado, a dor é por aprendizado, que Deus vai te usar lá mais na frente através dessa dor que você passou. Então, foi um ano. Eu ainda no banco, sofrendo, não querendo ficar, mas meu marido não concordava em eu sair. E eu, como casada, eu tinha que ter esse apoio dele, somos uma só carne, eu não queria fazer nada que não tivesse consentimento dele. E a gente tinha saído de uma pandemia, ele é dono de restaurante, então ele também sentiu na pele o que é ficar fechado por 2 anos. A gente com uma filha pequena, e como que ele, né, não sabia o futuro, se a pandemia voltar, como que eu deixo minha esposa largar um banco, que é algo tão seguro, que tem um salário muito bom também, tem seus privilégios, benefício. O que eu arrumo? E que estava sendo o esteio e a estabilidade naquele momento. Exatamente, era uma estabilidade, mesmo que seja ilusória, mas é uma estabilidade. E aí foi um ano orando. Todos os dias eu acordava, pedia a Deus, Deus, o Senhor sabe do meu coração, mas seja feita a tua vontade.
Enquanto se eu não convencer o meu marido, eu não faço nada. Minhas amigas ficavam assim, pede conta e não vai ficar sabendo, faz sacanagem e não vai ficar sabendo. Eu falei, não, comigo as coisas têm que ser corretas, porque tudo que eu Amém. faço é para Deus, não é para mim, Amém. não é para ele. Então eu não admitia que fosse dessa forma. Amém. E então, eu tinha tanto prazer, eu gostava muito do que eu fazia no banco, eu gostava mesmo, eu tinha uma paixão de quando era férias, dava uma semana, eu falava, meu Deus, mas ainda falta quanto Cadê tempo? a Eu quero turma, voltar, né? eu quero voltar. Sempre gostei, mas quando eu me encontrei ali, perdeu toda a graça. Foi incrível, parece que Deus tirou todo aquele amor que eu tinha pelo que eu fazia naquele local. E aí foi um ano, todos os dias orando e pedindo a Deus. E aí eu sofri muito nesse processo, porque veio outros chefes, né? E me fizeram desacreditar de tudo que eu construí. Eu sofri demais, ainda com a crise de ansiedade. Eu lembro que na sexta-feira, que foi minha última sexta-feira, que eu nem sabia que era a última sexta-feira, eu ficava me sentindo nada. De todo o processo que estava passando ali, porque teve uma mudança mesmo de gestão, Sim. e eu era gerente de atendimento, eu perdi toda a minha autonomia, mas a forma com que isso foi colocado com a outra gestora foi muito pesado, porque não teve uma conversa, ela simplesmente tirou tudo de mim sem me avisar que estava tirando, e ficou uma situação muito ruim, eu voltei a ser caixa, me colocaram como caixa de novo. E aí, nesse momento que eu sofri bastante, na sexta-feira que eu comecei a chorar, eu trabalhei chorando, eu abri caixa descendo lágrimas, e os idosos sem entender nada, né, preocupado. Naquele momento eu ficava assim, gente, eu não sou ninguém, eu não sou nada. E aí vinha aquela música na minha cabeça, eu sei o valor que você tem. Eu sei o valor que você tem, eu sei o valor. Que depois que eu fui entender que é uma música da Ludmilla Feber, né? E falava exatamente tudo que eu estava sentindo. Para com esse complexo inferior, dizendo às vezes que você não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Inclusive, hoje eu falo, gente, se você acha que você não está tendo o valor onde você está, que não estão te valorizando, é porque você está no lugar errado. Porque a gente tem muito valor. E aí, nesse momento, eu liguei pro meu marido chorando. Falei assim, não dá mais, eu não aguento passar por isso. Aí ele ainda brincou e falou assim, amor, nem que eu tenho que trabalhar de Uber de dia e ir pro restaurante à noite, pode sair do banco. Aí naquele momento me deu um alívio. Falei, pronto, agora eu tô aliviada, meu marido me apoiou. Só que eu não tive coragem de pedir conta. Falei, não, porque eu orei durante o ano para Deus fazer a vontade dele. Então eu não vou precipitar isso. Senhor, seja feita a tua vontade. Se Jesus passou por tudo e não precisava, quem sou eu para achar que eu não preciso passar por isso? E aí, então, na sexta-feira, segui como se nada tivesse acontecendo, porque ninguém nunca ficou sabendo desse meu processo lá no banco. E aí, na quarta-feira, a minha gestora me chamou na mesa dela e falou assim, olha, infelizmente, eu quero te agradecer por todo esse tempo que você esteve aqui com a gente, mas hoje eu estou com a sua carta. Aí eu até arrepio, gente, falar isso. Eu revivo esse momento tão intenso que eu arrepio quando eu falo. Quase que você soltou foguete. Não, literalmente, o pessoal achou que eu tava assim, eu comecei a sair gritando na agência, Jesus é bom demais, Deus é maravilhoso, quem não acredita, bota fé, gente, você não confia que Deus é bom demais, Deus é muito bom, e ela falou assim, eu nem dormi, que eu não sabia como que eu ia te falar isso, falei, não, minha filha, você não tem noção do que eu vivi durante um ano, eu quero só te dar um abraço, me abraça que eu tô tão feliz. As minhas amigas começaram a falar assim que eu estava embriagada. Falei, gente, embriagada de felicidade, porque diz ela que eu fiquei num êxtase danado de falar, gente, Deus cumpriu aquilo que eu esperei um ano na minha vida, na vontade dele, no tempo dele. E fazendo da forma dele. Da forma dele. Grazi? Isso é muito bom, é muito gostoso. E aí, então, vem agora o tal do propósito. Saí do banco, meu marido. E agora, o que você vai fazer? Falei, não sei. Volta pro banco, que começou a aparecer propostas de banco, de seguradora, porque a gente tem um currículo muito grande para quem trabalha no banco. E tem essas questões também, grande. né? Tem essas questões, porque aí você começa também, né? A Exato. assim, e agora o que eu vou fazer? E as tentações vêm. Demais! Vem muita tentação. Aí vem prova para ver se você tá resistindo. Exato. Ninguém entende. Eu acho que quem escuta a gente falando de Deus, quem escuta a gente falando do propósito, né? Dá para ver que a fé te move, te sustenta. Indiferente religião, que é o que eu sempre falo, gente, não é sobre religião. Não, religião tem nada a ver. É sobre o reino, sabe? É diferente. Vai estudar Deus. um pouquinho, é sobre o reino, não tem nada de religião. Mas
é algo que move tanto a gente que a gente é colocado como louco. Pra Demais. Pra Eu quem vê até a falo, gente, não, gente, Deus é louco. Eu falo, Deus é louco demais. E Não, essa porque loucura eu tô vendo gostosa. você falar, é eu muito fico assim, bom. lembrando de tudo que eu passei. E as pessoas falam assim, só pode ser doida, gente. É uma loucura Não, maravilhosa. eu já escutei de próprio parentes consanguíneos que eu precisava ir pro psiquiatra. É isso aí. Eu falo, gente, será Falei, que eu... gente, Deus não quer religiosidade nem formalidade. Não, Ele quer intimidade. É não, isso. exatamente. Então, assim, é difícil explicar. Ninguém Só explica Deus. vivendo. Não, ninguém, é só vivendo. Ninguém explica Deus. E aí eu falei assim, tá, eu voltar pro banco? Jamais. Deus me tirou, fiquei 1 ano nesse processo, Deus me tirou de lá, não foi à toa. Falei, vou fazer um jejum de Daniel. Para quem não sabe, jejum de Daniel, 21 dias, você come só legumes e fruta para fazer um propósito para Deus te direcionar, te dar uma resposta. Vou fazer jejum de Daniel 21 dias. E aí, durante esses 21 dias nossa, veio tanta ideia na minha cabeça, porque eu ainda não sabia o que eu ia fazer. E eu queria encontrar meu propósito. Na verdade, eu consegui encontrar sem a ajuda profissional, é muito difícil, mas Deus me moveu em tudo. E aí eu falei, tá, então vamos jejum de Daniel. Chegava pro meu marido, não, tive uma ideia, vamos fazer isso, isso e isso. Aí ele vinha com um balde de água fria. Acabava com o meu projeto. Então tá, então é porque não é isso. Eu caladinha, né, não contava pra ninguém, porque não é Deus, já entendi, não é isso não. Vamos continuar. Aí vinha outras ideias, vamos fazer isso, isso, isso. Não, aí ele vinha com ferro e fogo e nada. E durante os 21 dias, eu só sabia que eu queria trabalhar na área da saúde. Que envolvesse saúde e bem-estar, porque eu acho que hoje as pessoas vão precisar muito disso. A terapia, a massagem, Grazi, o autocuidado. cada vez mais. E isso eu já sabia, eu preciso de cuidar. Eu já sabia que o meu propósito era cuidar, não sabia como. Aí quando deu 21 dias, nesses 21 dias, eu ia em festa, as pessoas começavam assim, ai, Grazi, por que você não vai para a área da estética? Nossa, eu gostava tanto de maquiagem. Oh, você lembra que 7 anos atrás você tentou fazer uma faculdade de estética, você não deu continuidade? Eu nem lembrava dessas coisas, Deus vai me mandando luz. Grazi, você maquiava todo mundo. Nossa, eu gostava... Ficava assim, gente, é verdade. Aí eu no encontro com as amigas, nossa, Grazi, eu acho que a área da beleza tem tanto a ver com você, tem tanta sua cara. Eu falei, gente, oh Deus, eu estou achando que Deus está falando comigo. E foi assim durante os 21 dias. Quando deu 21 dias, eu falei assim, tá, então já que é a área da beleza, eu não gosto de fazer nada pela metade, então vou entrar na faculdade. Saí em maio, em agosto, eu já entrei na faculdade de estética. Falei assim, então tá, vou chegar pro meu marido, ele vai achar que eu sou louca, eu vou falar assim, não, vou voltar pra faculdade, que era algo que eu falava que nunca mais eu ia botar o pé dentro de uma faculdade. Olha que loucura, tudo é muito louco, né? Falei, tá, vou falar com meu marido, na hora que eu falar com ele que eu vou fazer faculdade, e vai mais uma vez um banho de água fria. Vai falar assim, agora você surtou de vez. Tipo isso, 21 dias, Senhor Jesus, acabou agora o jejum. A resposta, eu cheguei lá no meu marido, então, amor, eu tava pensando em um outro projeto agora. Fala, amor. Não vou fazer nada, não vou abrir nada, vou voltar a estudar. Vou voltar para a faculdade, vou fazer estética. Do nada ele vira para mim e fala assim, amor, quer saber? Se você quiser até ser dona de casa, só mãe e esposa, tá tudo bem. Falei, glória a Deus, aleluia, minha resposta é essa. E Deus me deu a resposta com 21 dias. E aí depois eu não entendi o porquê, porque eu já sofri muito com autoestima, demais, de me achar assim, eu poderia ter 50 mulheres onde a gente ia, eu sempre me achava mais feia. Ah, não, gente, olha isso. Olha a pessoa falando comigo, na minha frente aqui, o não merecimento. Por isso que isso é tão real também. Ah, Jesus! Gente, é muito real, isso tudo é muito real, porque eu sentia, e todo mundo falava assim, você se olha no espelho, Grazi, você é linda. E agora a gente tá brincando, mas isso é muito sério. Você é muito bonita, mas eu não me achava. E aí, eu começava a buscar de outras formas, me sentir bonita, através de uma maquiagem, eu só andava com brincão, hoje eu não consigo, eu coloco um brincão, eu me sinto estranha. Eu acordava maquiando, eu só andava de salto muito alto, eu não entendi o porquê disso. Só que assim que eu saí do banco, através de todo esse processo, eu queria me entender também mentalmente. Li alguns livros, participei de alguns congressos, de imersões, e aí eu fui descobrindo de onde que vem a autoestima, que hoje é onde eu descobri, que é o que eu quero trabalhar, quando Deus falou assim, olha, você vai trabalhar com mulheres. Ok, então eu vou cuidar de mulheres, porque o propósito não é eu ir lá e fazer uma micropigmentação, uma depilação a laser. Isso para mim não é propósito. Então, eu vou cuidar de mulher, mas o cuidar, para mim, tem que ser interno. Então, como que o senhor vai me usar internamente com essas mulheres? Como que vai chegar nessa parte interna, né? Hoje eu até falo que a estética, meu estúdio, ele é só uma abertura para mim. Ele é a porta que vai abrir para eu cumprir meu propósito. É um sinal apenas do meu propósito ali. Por quê? Eu não gostava de mulher.
Eu tinha pavor de mulheres. Eu não tinha paciência com mulher. Não tinha nenhuma. Todas as amigas que eu tive, me traíram, me apunhalaram pelas costas. Só que hoje eu entendi que, assim, assim como Deus sabe qual que é, para que a gente veio ao mundo, o inimigo também sabe. Às vezes sabe até mais. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai te colocar bloqueios para que você se afaste, quanto mais afastado do seu propósito, Quanto mais porque você estiver afastada, a melhor. ideia dele é você não cumprir o seu propósito, porque quem cumpre o seu propósito está próximo de Deus. Então, ele quer te afastar de Deus. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é traumas de infância. E aí, eu comecei... Crenças limitantes de tudo que a gente vive e passa. Então, eu falei assim, tá, gente, mas eu, com autoestima, sempre me achei feia, sempre não gostei de mim. Então, é legal, eu tenho propriedade para falar sobre isso. E comecei a entender, Deus quer me usar através disso mesmo. Entendi que a autoestima, ela é um bloqueio que a gente cria. Geralmente, tá? Em via de regra, são por questões de rejeição, né? Que a gente quer se aceitar porque o outro não te aceitou. Que seja materno, paterno, que seja com o namorado que teve. De tudo, de um professor. Enfim, você cria isso e você começa a se sentir inferior, não vê essa beleza que você tem, que eu acho que a beleza não é externa. Uhum. E aí, nesse ponto, quando eu comecei a entender isso e me curei com meu pai, me curei com a minha mãe, que eu descobri várias coisas que não dá nem tempo de eu contar aqui, que é uma história... Esses 2 anos, tem tanta história, tem que escrever um livro. Acho que vai dar mais de um livro. E aí, eu me curei com a minha mãe, que eu também descobri os problemas que eu tinha com a minha mãe de relacionamento. E eu não conseguia conversar com a minha mãe em 5 minutos. Depois que eu me curei, gente, a gente bate papo, a gente sai, a gente conversa. Inclusive, que delícia. Eu tinha problema com relacionamento, network. Eu brigava com tudo quanto é chefe, eu não tinha esse contato assim, não conseguia conversar em público. E o problema da autoestima. E Deus me curou nos 2, com meu pai e com a minha mãe. Porque ele sabia que eu precisava... Te curou nos pilares principais, exatamente, né? Porque honrar pai e mãe, exatamente, né? É a base. Isso mesmo, para tudo. E aí, a estética veio para me fazer começar a entender e amar mulheres. Eu acho também, Grazi, porque como eu venho da área da estética, né? Foi a minha porta de cura para mim também. Todo mundo sabe que eu vivia em cárcere privado, relacionamento abusivo desde quando eu nasci, né, quando eu fui gestada, e aí tenho Além das Marcas e Cicatrizes saindo agora para vocês, uma biografia incrível. A estética para mim foi exatamente o que foi para você, foi só uma porta para eu entender o propósito. Sim. Né, e como terapeuta, paciente e também atendente, e ali eu falo, a beleza, o deixar a mulher bonita, o deixar a autoestima elevada, é muito inferior do que ainda tem que ser trabalhado naquela mulher. Mas quantas e quantas vezes, ao longo desses meus 17 anos de profissão de esteticista terapeuta, eu via mulheres indo lá, simplesmente para desabafar. Exato. E aí eu comecei a entender o que Deus queria, porque eu falava, Senhor, o Senhor me tirou tantas vezes de morte legítima, né? Eu tenho marca cicatriz pelo corpo todo. Então, assim, quantas vezes eu sei que o Senhor quer me usar, eu sei que hoje eu sou um testemunho vivo aqui, mas até onde o Senhor quer chegar? E eu precisei, por várias vezes, escutar da bocas de terceiros que Deus me cobrava esse posicionamento. E cobra. Então, mesmo. é muito legal quando a gente vê a sua história dentro desse contexto. E porque assim, as pessoas ainda não entendem esse reflexo, né? Vou trabalhar só com estética. Exato. Porque quando eu ia para a faculdade, eu me deparava, que no meu caso foi um pouco diferente do seu, porque eu fui para as faculdades, abri um laboratório prático nas faculdades, porque a estética começou, eu que montei os laboratórios na Uni e na Newton. Que legal. Para aula prática da estética com a empresa que eu era franqueada, que era a Mesodermo Cosmético. Então, eu tinha o centro técnico de escola. E aí, eu via ali meninas na faculdade fazendo aquela estética só para ter uma graduação. Era isso que eu ia te falar. Sabe? Pessoas que estavam ali que eu perguntava assim, o que você pretende quando você formar?
É só porque meu pai também enchendo um saco pra ter uma Isso tem graduação. quanto tempo? Era 2018. Pois é, aí que eu falei, agora imagina 2015, hoje, minto, 2015. porque ainda nessa época a estética não era um boom que é hoje. Não, era Então, imagina 2015. hoje, Você tem ideia, assim, 2015 foi a que- faculdade montada, foi as Sim. primeiras turmas de estética. E hoje já começa o dentista para a área da estética, não, o biomédico. hoje Hoje tá um abriu, boom. Aí gente. Abriu. eu ouvi isso. Quando eu falo que eu tô na estética, vem aquela assim, nossa, mais uma para estética. Ah, mas tá tão comum isso aí, né, de ir para estética. E saber assim, gente, tá, mas o meu não é pelo financeiro, é por um propósito. Eu sei que eu vim nessa levada toda O aí, mas é financeiro é merecimento, diferente. mas também tem aquilo. Vamos voltar um pouquinho no que a gente falou nesse podcast ali no começo? 78% Sim. da nossa população brasileira está Doente. Está diagnosticada comprovadamente pela última pesquisa realizada agora com síndrome de pânico, De pânico, depressão, ansiedade. 78%. Qual é a profissão para cuidar dessa população? Pois é. E aí? O que você precisa fazer para tirar isso? Autoestima. Exato. Aí, o que vem na autoestima? Bem-estar, gente. Aceitação. Sim, exato. E aí o que acontece? O que eu vejo muito hoje é que é o que eu também entendia, que a autoestima, você cura ela com o externo, que é o que a maioria das pessoas acham e pensam que é. Só que esse curar externo, ele é só um sintoma que você está tendo. Então, quando você vai numa clínica de estética para fazer um preenchimento labial, que você vai fazer um botox, que por ser por problema de autoestima, que você quer se cuidar, quando você vai numa loja, quer ficar mais bonita, maquiada, é como se você estivesse usando um medicamento, é um remédio. Porque aquilo ali é um sintoma. Quando você toma um remédio, o que você cura? O sintoma. Só que depois que você chega em casa, tirou sua maquiagem, e pode ver, às vezes a pessoa faz um procedimento, não está satisfeito, faz outro, não está satisfeito, faz outro, não está satisfeito. Por quê? Porque o problema é interno. E enquanto as pessoas estiverem buscando para essa cura externa, elas vão continuar sempre tratando sintomas, que é através desses remédios que eu falei, e a causa, que é interna, eles nunca vão, não trata e não cura. Então, hoje, além do meu trabalho como a área da beleza, foi algo que eu fiz com Deus. Eu vou fazer um encontro de mulheres que se chama Transformadas para Influenciar. Que delícia! Eu já vou para o 6º encontro, ainda Quero é muito participar, simples. tá, Grazi? Aqui, ó, ao vivo. Ah, que luxo! Grazi vai ter que me chamar, porque senão nós vamos ficar tristes. Aqui, Melissa, inclusive o próximo nós vamos fazer provavelmente no início do ano que vem. Eu tenho uma psicóloga, Marina. Beijo para Marina maravilhosa que me ajuda. Nós vamos falar de autoestima. A gente já falou de processos. Me chamar. Já falamos de propósito, já falamos de autoimagem. E aí, a gente falou que o próximo encontro nosso é de autoestima. Então, por que Pode que me chamar. Nós temos palestra aí, inclusive esse mês eu tô lotada de palestra. Que eu maravilhoso. levo uma palestra que é Ressignificando as Crenças Limitantes. Ai, que lindo. Que é tá exatamente curando essas mulheres. Exato. Essas crenças. E aí, que eu fui entender o que Deus queria de mim, que Ele queria que eu curasse essas mulheres internamente. E não externamente. E a estética, eu trabalho externo, eu ajudo, as pessoas deitam, começam a chorar, você já sabe, eu oro muito, peço muito a Deus, eu unjo o meu espaço, falo, Senhor, traz para mim as mulheres que você acha que precisam estar aqui, que precisam me ouvir. E às vezes, elas, do nada, elas estão deitadas assim, começa a descer lágrima, a gente tá assim, ninguém conversando com nada, ninguém falando nada, começa a descer uma lágrima, eu já entendo, eu sei, Deus, se eu quer que eu vou agir aqui agora. E já começa a perguntar, ela já começa a desabafar, e ali mesmo começa a ministrar na vida delas, e tem sido isso. E aí o encontro bênção. foi algo que eu falei para Deus, olha Deus, como eu não vou conseguir cumprir o meu propósito na estética, então eu vou fazer um encontro de mulheres, porque lá sim eu posso... Mas você entendeu que a porta de abertura para mim. Para entrar essas mulheres adoecidas. Isso, agora eu tô entendendo, e precisando de cura, né, da palavra, sim, da sua ministração, é ali. Sim, a entrada então, é ali. Que você a porta de entrada é você tem que realmente agradecer muito. E ter aquele espaço ali como a porta de entrada mesmo, sabe? Eu tenho certeza. E
me faz eu amar cada vez mais Então, as unge a mulheres. porta, amiga, unge o É, chão unge. ali. Falei que ali no... Que ali é a porta de entrada para mulheres que precisam ser curadas. Exatamente. Viu? Então, você pode ter certeza que não entrará mulher nenhuma Não. que não precisa de ser ministrada ali Isso. dentro. É o hospital mesmo para as Exato, mulheres, e é viu? lindo isso. E aí, assim, com o meu encontro, aquilo que você falou de religiosidade, a gente sabe que, infelizmente, hoje a religiosidade afasta muito de Deus. E eu falo assim, gente, não existe abismo entre nós e Deus. A nossa conexão com Deus é muito mais próxima que a gente possa imaginar. Eu converso com Deus assim como se estivesse conversando com você. Eu deito no colo dele, ele me faz carinho, ele me abraça. Como você falou, os outros vão me chamar de louca agora, né? Você é Mas uma tem doida. que ter intimidade. É Só quem intimidade. tem intimidade sabe E disso. aí a gente sente esse cuidado, esse amor que é tão lindo, é tão maravilhoso. E eu falei, tá, Deus, então Deus me mostrou mais uma vez que Ele quer que eu vou sem título de igreja. Ele quer que eu faça esse encontro mesmo, porque eu atraio mulheres que, infelizmente, às vezes, quando eu vou fazer a inscrição, ainda é muito simples, tá? É tudo muito simples. Eu tenho certeza que vai crescer muito, Amém. ficar muito grande, ficar um luxo esses encontros, mas hoje é uma coisa muito... A gente cobra ali só um valor pro café, para as mulheres que vai estar indo, uma lembrancinha, e às vezes elas me perguntam, gente, nada contra, eu frequento a igreja evangélica. Vai ter pastor? De qual igreja que é? Porque isso, às vezes, afasta. Afasta. E é triste isso, mas afasta, Afasta. porque nem todo mundo tem essa maturidade de entender que... E cada uma está dentro de um processo, Exato, né? De exato. cura e de evolução também, Isso. espiritual, material. Então, a gente precisa, né, assim, aceitar. Exatamente. Porque nós estamos ali para apoiar elas em Isso. busca dessa, né, assim, ativação da fé. E eu falo assim como o meu estúdio é a porta de abertura para mim cumprir o propósito, eu sou a porta de abertura para que elas também Sim. comecem a ter esse contato com o que é Deus, entender primeiro quem é Deus, o amor de Deus e o cuidado de Deus, para então essa maturidade aí desenvolver e sim, procurar uma igreja, porque eu acho que a igreja é necessária. Indiferente pra qual gente. seja a casa de oração, É eu acho que é necessário necessário. essa comunhão. A gente até fala muito que assim, né, quando a gente vai fazer um exercício da roda, né, da vida, a gente sabe os pilares que nós precisamos estar alinhados para que a gente consiga fazer essa roda, né? E aí um dos pilares é o pilar espiritual. Então não adianta simplesmente você falar assim, ah, mas eu creio. Tá, eu creio. Creio, né? Mas aqui, e aí você conversa, você tem intimidade, sabe? Não existe regra para você orar, não existe regra para você conversar, não existe regra, mas existe a dedicação. Exato. Disciplina, obediência. Sabe? Existe. Então não adianta também você falar assim, ah, eu creio, pronto. Não. Porque nosso dia tem 24 horas, né? Vamos tirar aí 8 horas de sono? Não tem lógica, você não conseguir tirar 10 minutos do seu tempo para agradecer. Eu não sei orar, Melissa, eu já escutei muita gente, muita mulher falando isso comigo, eu não sei nem orar. Tá vendo como é que coloca uma coisa tão assim, formal? Não é formal, gente, não tem nada de formalidade. Não. Ai, mas eu não sei falar com Deus, eu não sei. Tá bom, se você não sabe, agradece, só agradece. E fala com ele mesmo, fala assim, eu não sei orar, mas eu queria compartilhar com você como que foi meu dia hoje. Aí eu queria compartilhar, eu sei que o senhor já sabe o que eu quero, mas eu queria compartilhar um pouquinho. E ele gosta de ouvir. Começa, porque sobe, gente, sabe? Igual realmente o incenso nas narinas. E isso é muito importante. E eu falo assim, a oração tem tanto poder, vocês não têm noção de quanto que a oração Nossa, tem oração poder. é uma das coisas mais poderosas que tem mesmo. É a melhor E eu arma. falo assim, vamos imaginar, nós somos pais, eu sou mãe. Quando você tem seu filho, você não cria seu filho para te servir. Você cria seu filho para ter relacionamento com você. E assim é Deus. Deus não cria a gente para servir, para ser servo dele. Ele cria a gente para nos relacionar com ele. Através desse relacionamento, a gente vai cumprir aquela missão que ele nos propôs, que ele deu a vida para a gente cumprir aquilo ali, que é da vontade dele. E quem tá ali nos acompanhando, Grazi, A gente já fala deve estar se perguntando assim, né? Quando que eu encontro? Onde que é esse encontro? Como eu consigo falar com ela? Não é só nos encontros, não. Se você precisar da Grazi aí, eu tenho certeza, vou falar aqui por ela, viu? Tenho certeza. Entre em contato com ela através do Instagram dela. Aliás, eu vou pedir até minha produção para passar seu Instagram aqui, pode? Pode, claro. Porque aí as mulheres que estão nos acompanhando, ou os maridos de mulheres que estão acompanhando, os namorados, os irmãos, os pais. Nossa, minha mulher está precisando de conversar. Minha mulher está precisando desabafar. Né? Minha irmã está precisando, minha filha está precisando de ter contato. Eu brinco e falo assim, às vezes as clientes me procuram para agendar algum procedimento, aí eu vejo que não vai fazer, eu falei assim, aqui,
Pode vir só tomar um café. Vamos marcar só pra bater um só pra tomar um papo. café, tá aí o Instagram da Grazi pra Tá, que é uma vocês, camisa linda ó, ali, ó. tá aí a gente no programa. Tá vendo, gente? É só pra você, ó, entra, chama a Grazi, vai lá. Se você quiser fazer o procedimento, pode fazer. Se não quiser também, não tem porquê. Só fala com ela, eu quero tomar um café, Só Grazi. café, a gente agenda um café. Só o Outra café. coisa também é bom que tá aparecendo aqui, ó, o Mãe Também Pode. É um outro projeto que eu tenho com a Linda, que é a Deise e a Rafa. Aqui a Deise e a Rafa, que são minhas parceiras aí do podcast que a gente iniciou agora também. Estamos indo para o 9º episódio. E aí esse Mãe Também Pode é para falar também sobre as questões direcionada para mulheres e para mães, para a mãe também entender que ela também pode. É maternidade. Né? Maternidade, estamos com outros projetos também aí de empreendedorismo, de eventos, mas aqui eu não posso falar ainda. Só um spoiler com essas duas maravilhosas ali, que a gente vai fazer um trabalho bem bacana para mulheres também. E esse projeto que vocês começaram a desenvolver, o Mãe Também Pode, é muito legal, né? Porque é um podcast onde vocês recebem ali uma mãe. Sim. Gente, e mãe, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Exato. E as pessoas esquecem que ela também está nascendo. E cada gestação é uma. Não adianta falar assim, mas eu já fui mãe de 2, de 3, de 4, 5. Cada gestação é uma. Não existe nenhuma igual. Então, cada uma tem sua dificuldade, cada uma tem, né, o seu momento. E a gente realmente foca a nossa atenção para o bebê, foca a nossa atenção para a gestação, mas esquece que ali tem uma mãe, que precisa também de um carinho, de um cuidado, de um apoio. Né? A gente se perde, né? A gente deixa de ser uma mulher por algum tempo. Não, e dura uns 2 anos para você começar a retornar. Implica muito na sua vida pessoal. Exatamente. Porque você que tem namorado, você que é casada, Nossa, você muito. que vai... Gente, isso é muito sério. Muito. Tem que entender que você é mãe, mas você tem um papel. Eu não dou conta, Melissa. Fala isso pra mim, não, gente. Se Deus deu pra gente a questão da maternidade, é porque a gente dá conta sim. Ele sabe o que faz certinho, a gente dá conta sim. Tudo depende do planejamento, da sua logística, roda do tempo. Eu volto a falar, tudo é técnica, tudo é aprendizado. Vamos aprender, vamos ler, vamos procurar curso, vamos procurar ajuda, rede de apoios. Hoje a gente tem tanta rede de apoio, gente. Minha época nem tinha isso. Me ajuda aí. Então, hoje não tem essa perto de mim, não. Exato. Eu falo, hoje a gente tem muita coisa para ajudar, tem onde né, procurar Grazi? ajuda, porque eu acho que também a gente precisa balançar essa bandeira, gente. Eu preciso de ajuda. Não é errado, não. Às vezes eu falo assim com as meninas lá no podcast que o problema é que a gente tem mania de romantizar muito a maternidade. Nossa, demais. E aí, quando a gente se encontra nela e vê os desafios, os problemas que a gente enfrenta, a gente começa a achar que você que é o problema, porque ninguém te contou. Os perrengues ninguém te conta, porque tem essa coisa de maquiar demais e romantizar. E não é assim. Então, assim, até a autoestima da gente também baixa muito, gente, porque as roupas já não servem mais, o corpo muda, os hormônios estão todos balançados. Então, a gente precisa sim buscar essa ajuda, principalmente se tiver homem assistindo aí, pais. As mães precisam demais desse apoio quando tá com o bebezinho, né? Se não tiver o pai por perto, quem for, gente, o avô, o tio, a mulher precisa muito dessa ajuda. A gente é super mulher, mas a gente também é muito frágil. E chega um momento que a gente não aguenta tudo sozinha, né? Não tem como. Não tem como, com certeza. Inclusive, Grazi, eu queria até assim que você falasse um pouquinho, porque você tem os atendimentos, né, da área estética. Quais são os serviços que você oferece lá? Até para quem quer conhecer um pouquinho o espaço e tudo. Eu falo que o propósito é tão firme que a gente até esquece do que a gente trabalha, né? Gente, é segundo não plano. Trabalha, né? A gente não trabalha. É segundo plano. Então, gente, lá a gente tem micropigmentação, depilação a laser, design de sobrancelhas, tem criolipólise, eu tenho a Deise, que está comigo no Mãe Também Pode, que é nutricionista. Então, lá no espaço, a gente também trabalha com emagrecimento e acompanhamento nutricional. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. São muitos procedimentos. Massagem, drenagem, detox. Lá no espaço também eu tenho a Jo, que trabalha comigo, que ela faz roupa sob medida, vestidos, que é a Jo Aredes Atelier. Tudo no meu estúdio. São as duas que trabalham lá como parceria. Então tem um serviço completo, né? Ou seja, eu quero não precisa ir só para a área da beleza, não. Se tiver alguma manicure assistindo, não tiver para onde ir, me chama, que eu tô querendo colocar manicure lá também.
Cabelo, eu falo assim, a gente entrar lá e já sair pronta. Ô, Fazer tudo gente, no ou mesmo lugar. seja, não tem essa questão de eu vou lá pro estúdio da Grazi só pra fazer estética, Não, tem tá vendo? terapia com a Grazi, Tem tudo. Pode ir lá tomar um café. tem cura, Faz assim, libertação. Ô, Grazi, eu quero tomar um café aí Gente, com eu você. amo café. Eu falo assim, quer me agradar e me chamar pro café. Mais do que chocolate. Ai, ó, já fica a Amo, dica aí pra café. vocês, viu? Ficam as dicas Por favor. da Grazi aí, Isso. várias dicas da Grazi aí pra você, né, Adoro Grazi? conversar, adoro dar conselhos. E como é que funciona o estúdio? Aonde que funciona? O meu estúdio ele está localizado na rua São Paulo da Cruz, número 357A, no bairro Santa Helena, no Barreiro de Baixo, Belo Horizonte. Nós legal. trabalhamos lá sobre agendamentos, tá? Não fica aberto, assim, né? Qualquer hora que você chega vai estar aberto, não. Então é por agendamento mesmo, pelo Os WhatsApp. agendamentos são feitos lá no Instagram também? No te chamam Instagram lá? tem o meu site, no site tem o meu WhatsApp. E assim que a agenda a gente. E trabalham de segunda a sexta, ou terça a sábado, como é que é, Grazi? Lá eu costumo trabalhar de quarta a sábado, porque segunda sábado. eu tiro para resolver os meus problemas como mãe, esposa, dona de casa. Olha a transição de carreira, como que foi? Lembram lá atrás que ela falava que não participava de eventos, Exatamente. de festas, de Exato. nada, de compartilhar com a família, né, Grazi? Segunda Tudo tem um isso? podcast também, que a mãe também pode. Já segue tudo aí, gente. É óbvio. Na terça-feira eu tenho outros projetos também, porque eu tô agora. Abri o meu canal do YouTube, fiz o meu primeiro vídeo de autoestima, porque é mais uma coisa que Deus. Lembra que falou que Deus incomoda e Deus pede? E a gente às vezes segura, mas tem que ser obediente, a gente tem que obedecer. Inclusive, quando você obedece, parece que as portas escancaram assim, ó, pra você. Não abre porta, não, né? Abre cachoeira, vai a cachoeira inteira. É isso né? mesmo. Então, eu tô aí com o meu projeto também do YouTube. Então, na terça-feira eu tiro para gravar vídeos. Então, os meus atendimentos geralmente de quarta a sábado. Isso. Que ótimo, Grazi. Eu fico muito honrada, muito lisonjeada, viu? E falo que eu também agradeço imensamente a Deus por unir propósitos. Sim. Quando você foi lá para o estúdio, a gente pôde conhecer um pouquinho da Grazi Goulart, né? E hoje está aqui compartilhando. E eu falo que, por isso que eu não me preocupo hoje com nada. Porque já chegamos numa fase que a gente é tão obediente, a gente sabe tanto do colo do pai que a gente, né, serve, que a gente não se preocupa. Não. A gente só preocupa em gastar energia e ocupar o tempo pensando no que a gente pode fazer mais. Exatamente. Né? Porque também a cobrança não para não, tá? Quando você acha que você fala assim, agora eu me encontrei. Aí vem mais uma cobrança. Porque a gente precisa ficar nessa atividade mesmo, né? E crescer, é o movimento que faz a gente. Então, assim, eu fico muito feliz, muito mesmo lisonjeada de escutar a sua história. Saber que é possível você fazer uma transição de carreira. E principalmente quando essa transição de carreira, ela é feita, sabe, em cima de uma obediência. Exato. Porque você foi muito obediente. Outras pessoas não seriam, não teriam a habilidade e a sabedoria. Porque eu aposto que várias pessoas já tiveram essa oportunidade. Muitas. Mas o desconhecido e o novo e a mudança gera desconforto. Muito. Medo. Então as pessoas ficam realmente dentro da caixa. Fica. Mas quando a gente sente no coração, gente, quando você põe aquele brilho no olho, aquele sorriso assim, e você fala assim, não tem como dar errado. Não, e não dá. Não dá, é porque Deus está falando no seu coração, é porque Ele está ali te ajudando. E assim, é literalmente, sem saber como, sem ter dinheiro, porque essa é a maior obediência. Exato. Porque é na base da fé. É na base da fé. Choro vai vir à noite, mas a alegria vem de manhã. Então, assim, tudo é um processo. E você brilhou, você trilhou e você conseguiu. E tem conseguido, e eu tenho certeza que Deus tem muito mais ainda para te doar. Amém. Para abrir portas para você. Amém. Tenho certeza que todos esses projetos que você tem aí, né, dentro da sua missão, vai se concretizar cada vez maiores, viu? Continua dentro dessa linha. E saiba que eu estou de portas abertas, a Casa Saber Viver está aberta. Nós temos lá o nosso espaço Saber Viver, onde um dos maiores propósitos daquele espaço lá atrás que você conheceu
é voltar com a roda de terapia para mulheres. Que Então, eu vou bacana. receber, e eu, inclusive, já estou aberta a receber projetos Que legal. com mulheres para a gente ceder aquele Que espaço para maravilha. acontecer esse movimento. Maravilhoso. Então, quando você precisar, Por favor. 50 pessoas cabem lá. Opa, Eva. Pelo menos 50 pessoas cabem lá. Que E aí você maravilha. pode fazer um café, um almoço ou um jantar e fazer a sua roda de atendimento, viu? Seja muito bem-vinda, viu, Grazi? Muito obrigada mais uma vez por mais essa oportunidade. Quem entrar no meu Instagram aí, inclusive, eu sempre falo que minha vida é um testemunho. A gente tem que dar testemunhos mesmo. 24 horas, sabia, né? Precisamos, não é Deus faz assim, a Não, dor, não é a dor clichê, não. Não, tem que dar testemunho porque a gente precisa mostrar para as outras pessoas o que Deus faz na nossa vida e que é real. E em janeiro eu fiz uma carta para todos os meses do ano de 2024, postei isso recentemente, semana passada, que em outubro eu falei que Deus ia realizar vários objetivos, sonhos, que um deles, eu tinha um sonho de estar aqui desse lado de cá no podcast. Ai, que delícia. E olha para você ver que incrível, né? Então, Deus me abriu a porta, estou vindo em novembro, mas foi em outubro que Deus trouxe essa proposta através de vocês. E, inclusive, você falou do brilho, eu uso muito o emoji, que é aquelas estrelinhas, que é isso mesmo, eu acho que todos nós temos nossos brilhos, cada um brilha da sua forma, todos, eu chamo o pessoal de estrelas, porque a gente está aqui para brilhar mesmo, e que, inclusive, no último encontro que eu fiz, fala que todos são chamados. Poucos são escolhidos porque a gente não tem a sensibilidade de ouvir o chamado. Mas esse chamado é para todo mundo. Então, não é, para fulano deu certo, para ciclano, para mim não funciona, não existe isso. O chamado é para todo mundo, está lá escrito. A fé sem a palavra, ela é apenas fé. Então, por isso que você falou, tem que tirar um tempinho mesmo para buscar esse entendimento em Deus, porque só a fé, só sentir, não resolve. Através da palavra, a palavra vai fazer com que sua fé realmente seja fortificada, porque ali tem todas as promessas que você pode reivindicar. Eu falo que de vez em quando eu até brigo com Deus, mas espera Você até sentir. coloca ele à prova. Ô, gente, eu brigo, eu falo, peraí, vem cá. Eu também, Fica, senta aqui que nós vamos bater um papo aqui agora. Tá vendo isso aqui? Não. Pode consertar isso aqui que eu não vou... Não aceito isso não. Eu falo Gente, também, eu falo também. Eu ponho ele à prova. Eu brigo. Todo mundo fala comigo, você põe Deus à prova toda hora. Coitado, eu acho que ele não descansa te vigiando. Falei, não, é promessa. Eu falo, o senhor não, vai cumprir. Deus. Eu falo, não, não o aceito senhor... pra minha vida. Eu falo, ó, o senhor mandou eu fazer, eu tô fazendo. Então dá o seu jeito aí também pra me ajudar, porque o trem tá ficando pesado. Gente, acho que é Moisés que fala, né? Se o senhor não for comigo, eu não vou também, que o povo é seu. E é sobre isso. Por isso que eu falo, entenda a palavra, que através da palavra sua fé vai ser fortificada. Que ali você pode reivindicar seus direitos. Nós somos filhos do Criador, não é? Então a gente tem direito de muita coisa. O mundo é nosso. Exatamente, Grazi. Gratidão, viu, Obrigada querida? a você. Parabéns cada vez mais, viu? E saiba que a gente tá junto, saiba que estamos aí, todos buscando esse propósito. E fico muito realmente contente em poder compartilhar isso aqui dentro do Saber Viver, viu? E eu mais ainda poder contar um pouquinho da minha história, apresentar essa trajetória, como que foi, que às vezes quem está me conhecendo agora não entende de onde veio a Grazi. Sim. Até porque, assim, eu comecei outro dia e já tenho o meu estúdio, já estou na televisão, já estou no podcast. Quem é essa Grazi que apareceu do nada e já está aí para todo lado? Gente, eu tenho uma história, eu tenho uma trajetória. Né? E ela tem um Deus que é um Deus do impossível mesmo. Amém. E é por isso que ela está em todo esse processo, porque tem muito mais. Então, receba, minha filha, pegue aí e ó, vai com fé mesmo, viu? Porque com certeza já deu tudo certo cada vez mais, viu, querida? Amém. Obrigada mesmo, de todo coração, que Deus continue te abençoando, abençoando sua vida, te iluminando, que também é outra que tem um propósito maravilhoso, gigantesco, né? Gigantesco. Eu tenho acompanhado, e a gente sabe que vem as batalhas para fazer a gente desistir, mas quando Deus te coloca ali para fazer algo, você pode ter certeza, é Ele que está contigo, é Ele que vai te dar cobertura espiritual. Com certeza. Então, pode ficar tranquila. Ô, gente, que delícia terminar esse podcast desse jeito, sendo abençoada e abençoando, que é isso que a gente deve fazer 24 horas no nosso dia, viu? Então, eu quero aqui desejar muitas bênçãos na sua vida também, que Deus possa te tocar, que você possa identificar seu propósito, que você possa levantar dessa cadeira, sacudir essa poeira e ir em busca dos seus sonhos, tá bom? Nós vamos ficando por aqui e vocês tenham uma excelente noite, mas lembrando,
Quintou hoje. Sábado tem o quê? O melhor programa de Minas, o programa Saber Viver, 8h45 da manhã, na minha, na sua, na nossa TV Alterosa. E terça-feira que vem tem outro podcast Saber Viver, 19h30. Então, tem episódio para maratonar à vontade no nosso canal do YouTube. Confere aí para vocês verem. São mais de 400 episódios no ar, 76 episódios de YouTube com esse aqui do podcast Saber Viver. Conteúdo é o que não falta. São mais de... Já passei dos 4.000 entrevistados, gente. Eu já estou me perdendo nesse trabalho aí. Então, fica aqui sintonizado com a gente, tá bom? Que nós vamos ficando por aqui e vocês continuam aí sendo abençoados. Fiquem com Deus. Boa quinta-feira, boa noite, pessoal. Até sábado.